E aí pessoal, tudo bem? Para você que ainda não conhece o canal, seja bem-vindo ao canal Banzas. Caso você ainda não tenha assistido o primeiro episódio do resumo da terceira temporada de Oak Island, vou deixar aqui embaixo na descrição. Corre lá, assiste e depois volta para esse aqui. Bom, mas antes de qualquer coisa, segue a vinheta. Então, pessoal, o capítulo começa com Rick e com Marty falando sobre o poço, dizendo que eles ainda têm que tirar muitas coisas do fundo do 10X. Porém, primeiramente, eles têm que dar um jeito nas coisas que estão mais próximas da superfície, ou seja, aquelas coisas que estão lá embaixo e que são grandes o suficiente para irem até a superfície, como por exemplo, aqueles canos. E então o pessoal está se reunindo para construir uma mini plataforma de madeira em cima do poço, em cima do 10X, para ficar mais seguro e mais fácil para remover as tralhas lá do 10X. Você é doido, eu não ficava em cima dessa plaquinha de madeira aí não, mas se eles acham que isso é seguro, então beleza. Então agora, depois de construído essa mini plataforma, a ideia é continuar removendo aquele cano de elevação do capítulo anterior. E como o cano é muito longo, eles têm que continuar a cortar em pedaços. E para isso eles têm que utilizar uma espécie de orelha para ajudar a amarrar o cano e depois conseguir puxá-lo e ir cortando com o maçarico em seções de 6 e 6 metros. Então eles prendem a corrente em volta do cano e pedem para o guincho puxar. Aí o guincho fica lá, parece que está fazendo a maior força, mas o cano nem se mexe. Aí o Rick fala, isso é por conta da anidrita. A anidrita, pessoal, é um mineral composto de sulfato de cálcio e é duro igual pedra, é duro por bosta. E normalmente é formado pela evaporação da água salgada. E se realmente o cano de elevação estiver preso na anidrita, então vai ser mais difícil de conseguir retirá-lo de lá. Então eles tiram a corrente do cano, mudam ela de posição e vão fazer mais uma tentativa. E dessa vez eles conseguem levantar o cano. E para ajudar nesse processo, eles utilizam uma espécie de alguns grampos gigantes que ajudam a segurar o cano para que quando uma parte do cano for cortada, ela segure o restante do cano que está lá embaixo, evitando assim que o cano caia no poço. Então agora com o grampo preso, eles começam a cortar o cano. Então o primeiro pedaço sai perfeitamente. E o processo continua. E enquanto o Rick, o Marty e o Devin Blankenship ficam nesse processo de retirar o cano, o Craig Tester, Jack Bagley e o Dan estão se preparando para testar aquela teoria do capítulo anterior, que dizia que a ilha não possuía um tesouro, mas na verdade vários pontos com vários tesouros. Caso você não se lembre dessa teoria, eles conseguiram definir um mapa baseado numa tecnologia que misturava a tecnologia de imagem por ressonância magnética e fotos tiradas por satélites. E esse mapa apontava pontos que possivelmente abrigariam tesouros. Então agora, na missão de validar esse mapa e ver se ele realmente diz a verdade, Jack Bagley tem a ideia de escolher um ponto que indica a presença de um pedaço de metal que está enterrado bem próximo à superfície, por mais ou menos 1 metro de profundidade. Então a ideia agora não é achar um tesouro, mas sim apenas testar o quão bom e quão preciso é o mapa. Então, dotados desse mapa, do GPS, de detectores de metal e pás e picaretas, eles chegam ao local aproximado. E agora com o detector de metal, eles acham o possível local e colocam o Jack para trabalhar. Enquanto isso, voltando para o 10X. Agora voltando para o time do Rick e do Marty, eles continuam com o trabalho da limpeza do poço. Então eles continuam com o processo de sobe o cano, segura com o grampo e corta uma seção de cima. Sobe mais um pedaço do cano, segura com o grampo e corta mais um pedaço. E adivinha o que acontece? O grampo não estava preso o suficiente e a porção maior do cano cai dentro do poço.
E agora, uma das maiores preocupações do pessoal é de que o cano não tenha caído retinho, mas que sim tenha caído de uma forma que fizesse com que outras tralhas dentro do poço se movimentassem, o que dificultaria muito a descida do pessoal no poço. E enquanto isso, com esse novo problema, agora voltando para a equipe do Jack, e o Jack está lá se matando, porque apesar de ser raso, parece que ele não é muito bom em cavar, ou o solo é muito duro. Ele vai cavando, e ao passo em que ele cava mais, o detector de metal apita cada vez mais, porém abrangendo uma área cada vez maior. Então ele vai cavando, até que começa a raspar em algo. Ele realmente encontra um pedaço de metal. Na verdade, é um pedaço de cano, mas é ferro, assim como o mapa disse que teria. Se o mapa tem uma precisão boa para determinar onde estava o ferro, será que ele também vai acertar no caso do ouro, da prata e das outras coisas valiosas que estão numa profundidade muito maior? E mais tarde de noite, eles se encontram na sala de guerra para decidir quais serão os próximos passos. O encontro. Jack então conta pro Rick e pro Marty que ele e sua equipe encontraram um pedaço de ferro, bem aonde o mapa descreveu que teria. E o Jack fica tentando convencer o Marty e o pessoal de que talvez a teoria do mapa esteja realmente correta. Porém, como já acontecera no capítulo anterior, o pessoal continua bem cético quanto a essa história, porque eles simplesmente acham que o mapa é bom demais para ser verdade. Aí o Jack pergunta: se a gente aceitar essa teoria e formos seguir realmente cavar aonde está no mapa, o que a gente ia perder com isso? Sem pestanejar, Marty então responde: o preço de cavar o poço. Porém, mesmo com esse ceticismo, Marty está inclinado a não descartar a teoria, porque além do Jack ter encontrado o metal aonde o mapa disse que teria, não sei se vocês lembram no episódio anterior, mas o teste de resistividade apontou que havia um túnel no local onde supostamente teria ouro. Porém, apesar dessas duas indicações de que a teoria seja realmente verdade, eles resolvem realizar uma votação para decidir se eles vão cavar ou não no ponto do ouro. Ei, cara, corta essa zoeira! E então fica decidido que eles vão sim cavar aonde o mapa disse que teria ouro. Em busca do ouro. E Jack, Craig e seu enteado foram até o ponto da assinatura do ouro, aonde tinha sido realizado o teste de resistividade. E lá se encontram com os perfuradores para dar início à perfuração no possível ponto do ouro. E então começam a perfuração. Os primeiros 3 ou 5 metros de profundidade possuem um tipo de solo que tem uma possibilidade muito grande de colapsar, então é inserido um tubo de aço para prevenir o colapso durante o processo. Depois, com o avanço da profundidade, o solo fica mais duro. Então, para realizar todo esse processo leva um pouco de tempo. Então, eles ficam lá apreensivos esperando a perfuração, ainda mais o Jack, porque, entre aspas, ele que botou a maior força, maior entusiasmo nessa teoria. E é meio que o papel dele provar que ela está certa. Aí o perfurador para a broca, olha para o Jack, dá a mão para ele e diz: parabéns. O Jack, com cara de bobo alegre, responde: e aí, chegamos lá? Como quem quer dizer, e aí encontramos o ouro? E o perfurador completa: parabéns, água. Então, na verdade, eles acabam encontrando água. E encontrar água não é um bom sinal, na verdade. Porque quer dizer que talvez não seja uma caverna criada por humanos, mas sim algo natural e que não possui nenhum tesouro. Mas aí o Jack cabeça dura não desiste e pede para que os perfuradores façam outro buraco, uns 6 metros de onde eles estavam. E novamente ele faz todo o processo, começa a perfurar e qual o resultado? Água novamente. Bom, isso quer dizer que pelo menos o teste de resistividade estava correto, porque realmente ali existia uma cavidade. Porém, tudo indica que não tem nada de tesouro. Porém, Jack ainda não está conformado que a teoria está errada e diz que ainda existem outros pontos aonde poderiam continuar tentando futuramente. Mas aí os narradores do programa resolvem levantar uma questão que talvez seja crucial. Será possível que os vários pontos de tesouro, assim como o poço do dinheiro, também tenham armadilhas que fizeram com que a cavidade fosse inundada com a água?
Por enquanto ficamos com essa questão aí. Voltando para o 10X. Agora, para tentar recuperar o cano de elevação que caiu no poço, eles tiveram que chamar bombeadores para retirar a água do poço, até que o cano de elevação ficasse visível novamente. Então, para isso, a ideia deles é pegar uma bomba de água bem potente e vão inserir no 201X, que é um buraco que foi perfurado pelo Dan Blankenship há mais de 30 anos atrás. E esse buraco tem ligação por túneis direto ao 10X. Então, eles tiram a água do 201X e acabam baixando os níveis de água no 10X. Então dão início ao plano. Então eles vão lá, ligam a bomba e o nível de água no 10X realmente começa a diminuir. E agora, depois que o nível de água diminui suficientemente para ver o cano, agora eles têm que descer pelo poço para tentar encontrar o cano de elevação e retirá-lo. Porém, antes de conseguir retirar o cano de elevação, eles têm que retirar um cano que está na frente atrapalhando. Então, primeiramente, eles têm que descer pelo poço e arrumar alguma forma de tirar esse cano. E quem encara essa missão é o Dave Blankenship e o Charles Barkhouse. Então, eles conseguem descer no poço e chegam até o cano que está obstruindo a passagem. E então, com um maçarico, eles fazem um buraco e fazem aquelas orelhas para conseguir retirar o cano. Então eles amarram um cabo de aço, saem do poço e depois pedem para içar o cano. Aí começam a puxar e parece que está bem difícil do cano subir. A máquina então começa a fazer força. Todo mundo fica olhando apreensivo para o cabo enrolando e sendo esticado até que o cabo estoura. E então o Charles entra novamente na gaiolinha, desce um pouco e consegue arrumar o cabo novamente para mais uma tentativa. Porém, dessa vez eles conseguem elevar o cano. Eles arrumam umas madeiras para se apoiarem, fazem novamente aquele esquema de criar a orelha e começam novamente aquele processo de cortar o cano seção por seção. E dessa vez eles arrumam um método mais inteligente para que o cano não caia de novo. Eles fazem um furo no cano e passam um ferro entre ele para que o cano fique preso na plataforma. E o capítulo segue com eles tentando tirar o cano, até que finalmente eles conseguem tirar todo o cano que estava obstruindo a passagem. E eles notam algo interessante na seção final do cano. Eles observam que existe algo parecido com pedra, talvez a anidrita. E apesar de improvável, talvez o cano tenha caído e passado por todo o caminho até chegar ao solo da Câmara do Tesouro. E essa pedra que eles estão vendo aí, possivelmente seria o solo da Câmara? Logo após isso, ainda no capítulo, o Rick vai fazer uma conferência para conversar com o Marty e contar as últimas notícias sobre a remoção do cano no poço. E o Marty fica feliz e disse que em poucos dias retornaria para a ilha. Parece que agora eles estão cada vez mais perto de conseguir chegar ao fundo do poço. Será que eles realmente vão encontrar a caixa e dentro dela será que realmente vai ter algo valioso? E então o capítulo termina. Espero que estejam gostando dos resumos. Se gostou, dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço!